A voz da minha filha cortou o ar gelado do ar-condicionado do supermercado como um chicote nas minhas costas. Não me siga, velho. Todo mundo vai pensar que você é meu pai. Meu nome é Roberto Silva, 68 anos de vida dura e vitórias silenciosas. E naquele corredor de produtos importados, senti meu coração parar por um segundo antes de voltar a bater num ritmo diferente. Ela não sabia, mas aquele grito acabava de acordar um homem que eu tinha deixado adormecer há tempo demais. Sempre amei fazer compras. Para mim, escolher um tomate maduro, sentir o cheiro do manjericão fresco ou apertar um abacate para saber se está no ponto não é obrigação, é terapia. Mas hoje, eu não estava na feira do bairro onde todo mundo me conhece como Roberto, o rei das coxinhas e dos empadões. Eu estava no Empório Premium, e aquele supermercado chique dos jardins onde o chão brilha tanto que a gente tem até vergonha de pisar e onde o preço de um pedaço de queijo parmesão paga as compras de uma família inteira durante uma semana. Eu tinha ido lá porque queria comprar um azeite trufado específico para preparar uma feijoada especial. No domingo, eu queria fazer uma surpresa para Bruna, minha filha única. Eu estava vestido do meu jeito, uma calça de sarja bege bem passada por causa do calor que fazia lá fora, meus sapatos ortopédicos de caminhada que já viram dias melhores e uma sacola de pano que comprei na feira. Meus cabelos brancos estavam penteados de forma simples, sem tintura, sem artifício. Eu sou o que sou. Nunca precisei fingir ser outra pessoa. Mas ali, naquele ambiente de mulheres chiques em roupa de academia de marca e óculos escuros na cabeça, eu destoava e sabia disso. Só que isso não me incomodava. Pelo menos não me incomodava até eu ver a Bruna. Ela estava no corredor dos vinhos, rodeada por duas amigas que eu nunca tinha visto na vida. A Bruna estava impecável, tenho que admitir. Cabelos perfeitamente alisados, maquiagem impecável, um vestido que devia custar o que eu ganhava num mês de trabalho pesado na minha antiga empresa de buffet. Ela segurava uma garrafa de vinho que eu sabia ser caríssima. Meu coração de pai se aqueceu. A gente é bobo, né? Mesmo sabendo que ela fica distante, que mal responde minhas ligações, ver seu filho bem vestido e sorridente dá um orgulho danado. Acelerei o passo, empurrando o meu carrinho que só tinha o azeite e um pacote de macarrão. Queria dar um beijo nela, perguntar se ela viria para o almoço de domingo. Bruna, a minha filha! Chamei com um sorriso de orelha a orelha. Foi aí que aconteceu. O sorriso dela morreu na hora. As amigas me olharam, depois olharam para ela, com aquela sobrancelha levantada de quem julga até a alma. A Bruna ficou vermelha, não vermelha de timidez, mas vermelha de raiva. Ela colocou a garrafa no carrinho com força e veio na minha direção, mas não para me abraçar. Vinha para me parar. Não me siga, velho! Ela gritou alto o suficiente para que a musiquinha ambiente suave do supermercado parecesse sumir. Se afasta de mim. Todo mundo vai pensar que você é meu pai. Que vergonha! O tempo parou. Senti os olhares, senti o peso dos olhos de cada funcionário, de cada cliente queimando minha pele. Um segurança que arrumava caixas de papelão parou e me olhou com pena. Aquele olhar de pena doeu mais que o grito. Minha mão tremia segurando a barra do carrinho. Abri a boca para dizer alguma coisa, para dizer, mas Bruna, sou eu. Mas a voz não saiu. Minha garganta estava apertada por um nó seco e doloroso. Ela virou para as amigas, rindo nervosamente, e disse alto: Esse povo não tem vergonha na cara, né? A gente dá uns trocados na rua e eles acham que podem seguir a gente até no supermercado. É cada uma, viu? Uns trocados. As palavras ecoaram na minha cabeça, batendo contra as paredes da minha memória. Lembrei de quando ela era pequena e teve febre de 42 graus. Quem ficou 3 noites sem dormir com compressas molhadas na testa dela?
Eu. Lembrei de quando a mãe dela faleceu e eu fiquei sozinho com dívidas até o pescoço e uma criança de 5 anos. Quem levantou às 3 da manhã durante 20 anos para fazer coxinha, empadão e pastel para vender, Chiu queimando os braços nos fornos, tendo varizes nas pernas de tanto ficar em pé? Eu. Tudo que a Bruna ostentava ali, o carro que ela dirigia, o apartamento onde morava, os estudos na FGV que ela fez, tudo veio da farinha, da manteiga e do suor desse velho. Tudo saiu dessas mãos que ela agora olhava com nojo porque tinham manchas de idade e calos de trabalho. Fiquei parado no meio do corredor. Uma lágrima teimosa escorreu no meu rosto, quente e salgada. Limpei rápido com as costas da mão. Não ia chorar. Não na frente dessa gente, não na frente dela. A Bruna virou as costas e continuou andando com as amigas como se eu fosse um saco de lixo abandonado na calçada. Vamos pro outro lado, meninas, ouvi ela dizer. O cheiro de naftalina chegou até aqui. Respirei fundo. O ar entrou nos meus pulmões e trazendo o cheiro artificial de produto de limpeza do supermercado. Mas, no fundo, senti o cheiro da minha própria dignidade. Eu sou Roberto Silva. Construí um império de buffet nessa cidade. Vendi minha empresa por uma fortuna há 2 anos e ninguém sabe, nem a Bruna. Ela acha que vivo da minha aposentadoria do INSS e da ajuda que ela diz me dar, mas que na verdade é dinheiro que eu mesmo deposito na conta dela todo mês para ela administrar para mim, só para ela se sentir útil. A ironia da situação começou a substituir a dor. A Bruna estava ali, enchendo o carrinho de queijo francês curado, salame italiano e vinho de Grand Cru, coisas que custavam centenas, talvez milhares de reais. E ela ia pagar com quê? Levei a mão até minha sacola de pano e senti a carteira dentro. Lá dentro, num compartimento discreto, estava o cartão de crédito Black sem limite, o titular. O cartão adicional que a Bruna carregava na bolsa dela estava ligado diretamente à minha conta. Era eu quem pagava a fatura todo dia 5 do mês. Era o meu dinheiro de coxinha que sustentava a pose de princesa dela. Olhei para o teto do supermercado, depois para as minhas mãos. Elas tremiam menos agora. A tristeza profunda, aquela sensação de ter falhado na educação dela, ainda estava lá, pesada como uma âncora no peito. Mas junto com ela nascia uma determinação fria. Sempre dei tudo para Bruna. Nunca disse não. Achava que, tendo tido uma vida tão difícil, minha filha merecia ter vida de princesa. Queria poupar ela do sofrimento, do trabalho duro, da humilhação da pobreza. E o que eu criei? Criei uma mulher que tem vergonha do próprio pai, porque eu não combino com a decoração da vida dela. E criei um monstro que humilha um velho em público para impressionar 2 desconhecidas. Mas dizem que nunca é tarde para educar, né? Se não ensinei com amor e exemplo, talvez a vida ensine com um pouco de realidade. Vi o gerente da loja passar, seu Roberto Almeida. Ele me conhecia de antes, da época em que eu fornecia os salgadinhos para as recepções de fim de ano da rede de supermercados. Ele não me viu ali, escondido atrás de uma pilha de caixas de panetone. Tanto melhor. Precisava ficar invisível ainda por alguns minutos. Voltei a empurrar meu carrinho. Meus passos, antes arrastados sob o peso da humilhação, agora estavam firmes. Não ia embora. Não, ia terminar minhas compras. Ia comprar meu azeite trufado e ia passar no caixa. Acompanhei a Bruna de longe, mantendo distância segura, camuflado entre os corredores. Vi ela colocando cada vez mais coisas no carrinho. Um pote de caviar. Caviar? Meu Deus, essa menina nem gosta de peixe. Tudo era teatro, tudo era aparência. Ela ria alto, brincava com o cabelo, falava de viagem para Nova York que nunca fez, mas que estava planejando fazer com as economias dela. Que economias, Bruna?
O único dinheiro que existe vem de mim e você nunca fez uma coxinha sequer. A cada artigo supérfluo que ela colocava no carrinho, minha decisão se fortalecia. Isso não era vingança. Vingança é pra gente amarga, e eu não sou amargo. Sou justo. E o que estava acontecendo ali era uma injustiça terrível, não só comigo, mas com a verdade. Cheguei ao corredor de frutas e verduras. Escolhi as maçãs mais bonitas com calma. Uma senhora idosa do meu lado, também bem de idade, me sorriu. As frutas estão lindas hoje, né? Meu filho? Tão sim, senhora, respondi sorrindo. A vida também pode ser bonita se a gente souber escolher o que coloca na cesta. A senhora concordou sem entender o peso das minhas palavras. Continuei minha observação. A Bruna e as amigas se dirigiram para os caixas. Tinha 3 caixas abertos, um preferencial com uma pequena fila de idosos e 2 normais. Claro que a Bruna, na arrogância da juventude eterna, foi para o caixa normal, o mais vazio. Ela começou a colocar as compras na esteira. A montanha de produtos caros crescia. A moça do caixa, uma jovem com cara de cansada, começou a passar os itens. O bip da máquina soava como uma contagem regressiva. Respirei fundo, ajeitei minha camisa, levantei a cabeça. O velho que ela desprezava tanto estava prestes a fazer algo que nenhuma daquelas amigas ricas dela jamais faria. Andei tranquilamente até o caixa ao lado, o preferencial. A fila andava rápido. Enquanto esperava minha vez, observava a cena de lado. A Bruna estava radiante, batendo papo com as amigas, ignorando completamente o valor que subia na tela do caixa. Dá R$7.250, senhora, disse a moça do caixa para Bruna. As amigas arregalaram os olhos impressionadas. A Bruna, com um sorriso de quem aquilo não era nada, abriu a bolsa de grife. Claro, minha querida, passa no cartão. Ela tirou o cartão. O cartão dourado brilhante, o adicional da conta de Roberto Silva. Meu coração batia forte, não de medo, mas de antecipação. Já tinha tirado meu celular da sacola de pano. Meus dedos, que tinham enrolado milhares de massas de pastel, agora deslizavam com agilidade na tela do aplicativo do banco. A tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Antigamente tinha que ir na agência, falar com o gerente, assinar papéis. Hoje, com um toque, a gente resolve a vida ou complica-a de quem merece. Vi a moça inserir o cartão na maquininha. A Bruna digitou a senha com a unha, batendo nas teclas. Processando, olhei para o meu celular. O botão bloquear cartão adicional temporariamente brilhava na tela como um farol. Não hesitei. Meus dedos calejados, mas firmes, tocaram a tela. Bloqueio efetuado com sucesso. No caixa do lado, a maquininha apitou. Um som grave. Senhora, foi recusado, disse a moça sem grande emoção. Como assim? A Bruna riu nervosamente. Deve ser erro da máquina. Passa de novo. É um cartão black, não tem limite. A moça suspirou e passou de novo. Eu, na fila do lado, já estava colocando meu azeite e meu macarrão na esteira. A moça do caixa, uma senhora simpática chamada Joana, me sorriu. Bom dia, seu Roberto, ela disse com carinho. Bom dia, minha linda. O segundo bip da maquininha da Bruna foi mais alto, ou talvez fosse só minha imaginação. Recusado de novo, senhora. Quer tentar outro cartão? O silêncio caiu sobre o grupinho de amigas. O sorriso da Bruna vacilou. Ela começou a revirar a bolsa, procurando outro cartão, mas eu sabia que ela não tinha. Os outros estavam no limite ou eram cartões de débito sem saldo. A fonte, a única fonte verdadeira, tinha acabado de secar. Não é possível! Ela gritou, perdendo a pose de mulher elegante. O sistema de vocês está uma porcaria. Eu tenho dinheiro. Vocês sabem quem eu sou? As pessoas na fila começaram a resmungar. A vergonha mudou de lado, mas o espetáculo estava só começando e eu tinha o melhor lugar na plateia.
E ali mesmo, na fila, a menos de 2 metros, terminei de passar minhas compras. Dá R$ 175, seu Roberto, disse a Joana. Abri minha carteira, tirei meu cartão, o original, o titular. Pode passar no cartão, minha filha. O som da aprovação foi um bip alegre. Peguei minha sacola. A Bruna suava em bicas. Agora, as amigas já tinham dado um passo para trás, se distanciando do constrangimento. Senhora, se não puder pagar, vou ter que pedir para cancelar a compra e liberar a fila, disse a moça do caixa já impaciente. A Bruna olhou em volta desesperada, e foi então que os olhos dela encontraram os meus. Eu estava de pé, segurando minha sacola simples, com minha camisa de sarja e meus sapatos velhos. Não estava sorrindo, estava sereno. Nossos olhares se cruzaram. Ela viu o cartão Black na minha mão, o gêmeo do que ela segurava inutilmente. O reconhecimento no rosto dela foi lento, como se o cérebro dela se recusasse a aceitar o que estava vendo. Ela olhou para o meu cartão, depois para o dela, depois para mim. A boca dela se abriu levemente. Dei um passo em direção a ela. Não para salvá-la, não para pagar a conta, mas para dizer a frase que ia ficar gravada na memória dela, muito mais que aquele grito no corredor. Me aproximei bem perto, ignorando as amigas que me olhavam com uma mistura de nojo e curiosidade. Me apoiei no balcão do caixa dela. Coloquei minha mão nas compras luxuosas que ela não podia levar. Parece que os trocados que a gente ganha na rua não foram suficientes hoje, né, senhorita? Falei numa voz calma, mas firme como pedra. A Bruna empalideceu. Abriu a boca para falar. Pai... Mas cortei com um olhar. Me virei para a moça do caixa, que me olhava confusa. Senhorita, pode cancelar a compra dela. Acho que ela não vai levar nada hoje. Virei as costas e comecei a andar em direção à saída. Meu coração batia acelerado, mas minhas pernas estavam firmes. Ouvi o burburinho atrás de mim, ouvi a Bruna gaguejando, mas não parei. A primeira lição tinha acabado de ser dada, mas o curso intensivo de realidade estava só começando. Ao sair pela porta automática, senti o sol no rosto e soube. Roberto Silva tinha voltado aos negócios, e o negócio agora era ensinar respeito. Entrei num táxi, com as pernas ainda tremendo, mas não era fraqueza. Era aquele tremor que a gente sente depois que a adrenalina baixa. Sabe, o motorista, um cara simpático que ouvia MPB num volume baixo, me olhou pelo retrovisor com preocupação. O senhor tá bem? Quer que eu aumente o ar-condicionado? Tá um calor de matar lá fora. Tô bem, né, meu amigo? Respondi. E pela primeira vez no dia, minha voz saiu límpida, sem aquele engasgo de choro. Pode ir para o meu endereço em Taboão da Serra, só preciso chegar em casa. Enquanto o carro cortava o trânsito da cidade, tirei meu celular da sacola. Ele vibrava sem parar. Eram mensagens e ligações da Bruna. Pai, atende. Pai, o que aconteceu? Pai, você não pode fazer isso. Curioso como a palavra velho desapareceu do vocabulário dela rapidinho, dando lugar a um pai desesperado. Não respondi. Simplesmente virei o aparelho com a tela para baixo no meu colo e fiquei olhando a paisagem urbana passar pela janela. Cheguei em casa naquela casa de bairro com seu pequeno quintal e piso vermelho que ajudei a colocar há 30 anos. O silêncio da minha sala me abraçou. Não era um silêncio de solidão como eu costumava sentir antes. Hoje era um silêncio de santuário. Deixei a sacola com o azeite e o macarrão na mesa da cozinha e fui direto para o meu quarto. Precisava entender a dimensão do desastre. Precisava ver a realidade nua e crua, sem o filtro do amor paterno que sempre me cegou. Me sentei na minha poltrona de leitura, coloquei os óculos e abri o aplicativo do banco de novo. Dessa vez não era para bloquear, era para investigar. Eu sempre olhava só o saldo final. Confiava,
achando que a Bruna gastava com coisas necessárias ou investimentos para o futuro, como ela dizia. Mas ali, com a mente fria de quem tinha acabado de ser humilhado em público, comecei a abrir extrato por extrato dos últimos 12 meses. Meu estômago revirou. Não era só luxo, era desperdício. Restaurantes onde um prato custava R$ 250, 3, 4 vezes por semana. Lojas de grife, salões de beleza, clínicas de estética, passagens de avião para fins de semana em Búzios ou Trancoso. E o pior, saques em dinheiro, valores altos, R$ 3.000, R$ 4.000 sacados nos caixas eletrônicos de madrugada. Para onde ia esse dinheiro? Tive uma tontura. Tinha criado uma parasita. A culpa era minha, claro. Tinha regado a planta errada com fertilizante demais. Mas enquanto rolava a tela, vendo o dinheiro do meu suor escorrendo pelo ralo da vaidade dela, algo mudou em mim. A tristeza deu lugar àquela velha chama que eu sentia quando um fornecedor tentava me entregar mercadoria estragada no buffet. Era o Roberto empresário acordando. Me levantei da poltrona e fui até o armário. Lá no fundo, atrás das caixas de sapato e dos casacos de lã que quase não usava, tinha um pequeno cofre embutido na parede. Girei a combinação, a data de nascimento da Bruna, ironicamente, e a porta pesada se abriu. Lá dentro não tinha joia nem ouro, tinha papel, tinha poder. Tirei uma pasta de couro marrom gasta pelo tempo. Dentro estavam os documentos da venda do Sabor e Tradição, minha empresa de buffet. O contrato de venda para o grupo internacional que comprou minha marca, os papéis dos imóveis que eu possuía, 3 apartamentos na zona sul de São Paulo, 2 pontos comerciais no centro e um terreno no litoral. Tudo alugado, tudo gerando renda passiva que caía numa conta de investimentos que eu nunca mexia. Segurei esses papéis e senti o peso deles. A Bruna achava que eu vivia da aposentadoria do INSS e de uma pequena reserva. Ela não fazia ideia que o pai dela, o velho de camisa de sarja, era milionário. Tinha escondido isso por medo. Medo que ela perdesse o rumo, que virasse alvo de aproveitadores. Mas a ironia é cruel. Escondi o ouro para proteger ela da ganância dos outros e acabei transformando ela na pessoa mais gananciosa de todas. Peguei também minha agenda velha, aquela de papel com capa dura preta. Folheei as páginas amareladas até achar os contatos que não usava há anos. Doutor Henrique, meu advogado tributarista, um homem que conseguia achar agulha em palheiro fiscal. Carlos Mendes, diretor-geral do banco, que começou como caixa na época que eu vendia coxinha na porta da escola. Eu não era um velhinho indefeso, era um leão que tinha decidido hibernar. E agora, o fim da hibernação tinha chegado. Fui para a cozinha preparar um café. O cheiro do pó moído infusionando no coador de papel trouxe uma sensação de normalidade. Enquanto a água fervia, pensei em quantas vezes fui subestimado na vida. Quando comecei, diziam que um homem sozinho com uma criança não ia conseguir tocar um negócio. Consegui. Quando quis crescer para os casamentos, riram de mim. Diziam que eu não tinha refinamento, estudei etiqueta, contratei os melhores chefes e dominei o mercado. Quando o buffet pegou fogo em 99, diziam que era minha culpa. Reconstruí tudo em 6 meses, maior e melhor, e agora minha própria filha me olhava como se eu fosse um móvel velho que atrapalha a decoração. Não me siga, velho. A frase ecoava, mas agora batia num escudo. Ela não tinha visto o pai, tinha visto a carcaça. A sociedade faz isso com a gente, né? Depois dos 60 anos, viramos invisíveis. Ninguém pergunta o que sabemos, o que já fizemos, quem derrubamos para chegar onde estamos. Só veem os cabelos brancos, as rugas, os passos mais lentos. Acham que o cérebro enruga junto com a pele.
Tomei um gole do café forte sem açúcar. O amargor desceu queimando, acordando cada célula do meu corpo. A Bruna achava que tinha controle porque eu deixava o cartão nas mãos dela. Achava que era dona do apartamento onde morava porque nunca pedi aluguel. Dirigia o carro que estava no meu nome como se fosse uma rainha numa carruagem. Tinha confundido bondade com fraqueza, generosidade com obrigação. Olhei para o relógio na parede. Eram 4 da tarde. O horário de atendimento do banco tinha acabado para o público geral. Mas para clientes do meu nível, o banco nunca fecha. Peguei meu celular de novo. Tinha 42 chamadas perdidas da Bruna e uma mensagem de voz. Cliquei para ouvir, levando o aparelho ao ouvido. Pai, pelo amor de Deus, o cartão não passa em lugar nenhum. Tô no salão de cabeleireiro e não consigo pagar. A moça tá me olhando atravessado. Resolve isso agora. Você deve ter apertado algum botão errado no seu celular velho. Me liga. Nenhum pedido de desculpa, nenhum me perdoa. Só ordens e reclamações. Ela ainda achava que era um erro técnico. Ainda achava que eu era incapaz de mexer na tecnologia. Você deve ter apertado algum botão errado. Soltei uma risada curta e seca. Ah, minha filha, apertei o botão certo. Pela primeira vez em anos, apertei o botão exato. Disquei o número do Dr. Henrique. Ele atendeu no segundo toque. Roberto, que honra! A que devo o prazer dessa ligação depois de tanto tempo? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Henrique. Aconteceu que eu acordei. Como assim, Roberto? Henrique, preciso de uma auditoria completa. Quero rastrear cada centavo que saiu da minha conta principal nos últimos 5 anos. E preciso que você prepare os papéis de retomada de posse. Retomada de qual bem? Do imóvel comercial na Avenida Paulista e do apartamento do 7º andar nos Jardins. Henrique ficou em silêncio por um momento. Ele sabia quem morava lá. Roberto, você está falando do apartamento da Bruna? Exatamente. E quero o carro também. Aquele Audi vermelho ainda está no nome da empresa, não tá? Tá, como ativo imobilizado. Mas, Roberto, isso vai dar um baita problema. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza na vida, meu amigo. A festa acabou, o buffet fechou. Desliguei o telefone com uma estranha sensação de poder. Não era vingança, repeti para mim mesmo. Era justiça, era educação. Tinha falhado em ensinar o valor do dinheiro e do respeito quando ela era criança. Agora, tinha que ensinar do jeito difícil. Voltei para o quarto e abri o guarda-roupa. Tirei um blazer azul marinho de corte impecável que usava nas reuniões do conselho administrativo. O cheiro de naftalina que a Bruna tinha reclamado não existia. A roupa cheirava a lavanda e sucesso. Vesti o blazer por cima da camisa de sarja. Me olhei no espelho. A pessoa que me encarava de volta não tinha os olhos marejados de quem foi humilhado no supermercado. Tinha o olhar firme de quem negociou contratos de milhões. Arrumei meu cabelo num penteado mais alto, mais austero. Amanhã seria um dia longo. Não ia só cortar o dinheiro, ia cortar as raízes podres para ver se a árvore ainda tinha chance de ser salva. Meu celular tocou de novo. Dessa vez, não era a Bruna. Era a zeladora do prédio dela, Dona Marisa, uma senhora que eu conhecia bem e para quem sempre mandava uma cesta de Natal. Seu Roberto, desculpa incomodar. Posso falar? Claro, Dona Marisa. É que a senhorita Bruna chegou agora fazendo escândalo no hall porque o cartão de acesso à garagem não funciona. Ela está gritando que é culpa da administração. Tinha esquecido esse detalhe. As taxas de condomínio também eram debitadas automaticamente no meu cartão, aquele que bloqueei. Respirei fundo, sentindo uma pontada de pena que rapidamente esmaguei. Dona Marisa, o cartão não está com defeito. O pagamento não foi efetuado. Ah, é? E o que eu digo para ela, seu Roberto? Ela está ameaçando me demitir. Diga para ela, Dona Marisa,
que para demitir alguém, primeiro a pessoa precisa ser dona de alguma coisa. E diga que o carro vai ter que ficar na rua hoje à noite. O senhor tem certeza? É perigoso deixar o carro na rua. O mundo é perigoso, dona Marisa. Ela precisa aprender a viver nele sem o meu escudo. Tá bom, seu Roberto. Boa noite. Desliguei e fui até a janela. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo. A noite ia ser difícil para Bruna, mas ia ser a primeira noite de liberdade para o Roberto. Peguei uma caneta e um bloco de notas, comecei a escrever a lista de tarefas para amanhã. 1. Ir ao banco pessoalmente. 2. Cancelar definitivamente os cartões adicionais. 3. Visitar a imobiliária. Parei e olhei para a lista. Faltava algo simbólico. Escrevi o item 4. Comprar o azeite trufado em outro lugar, porque a feijoada de domingo vai sair de qualquer jeito. Mas dessa vez, só quem merece provar minha comida vai sentar à mesa. E pela primeira vez na vida, não me preocupava se a cadeira da minha filha ia ficar vazia. O Roberto papai tinha saído de cena. Mas o patriarca tinha assumido o comando. E ele não estava para brincadeira. Me acordei antes mesmo do galo cantar. O relógio de ponteiros na mesinha de cabeceira marcava 4h30 da manhã. Mas meu corpo já estava acordado, fervendo numa energia que não sentia desde a inauguração da minha terceira filial em 95. Não fiz café coado hoje. Usei a cafeteira elétrica italiana que ganhei num sorteio e nunca tinha tirado da caixa. O dia exigia praticidade e força, não nostalgia. Enquanto o aroma forte do café enchia a cozinha, vesti minha armadura, não a camisa de sarja do vovô do supermercado, mas um conjunto de linho bege, sóbrio e elegante, que combinava com os sapatos de salto pequeno que faziam um toque-toque autoritário no piso de madeira. Coloquei meus óculos de leitura pendurados numa corrente dourada no pescoço e peguei a pasta de couro marrom. O Roberto que fazia coxinha tinha ficado em casa. O que saiu pela porta foi Roberto Silva, ex-proprietário do Sabor e Tradição. Minha primeira parada não foi na casa da Bruna. Também não liguei para ela. O silêncio é uma arma poderosa e eu estava pronto para usar. Fui direto para a agência central do banco, aquela com portas giratórias blindadas e ar-condicionado que faz esquecer que vivemos num país quente. Carlos Mendes me esperava no escritório de vidro do segundo andar. Quando entrei, ele se levantou imediatamente. O Carlos sabia quem eu era. Tinha visto meus depósitos passarem de venda de salgadinho para transações imobiliárias milionárias. Seu Roberto, que surpresa boa! Quer água, um cafezinho? Perguntou com aquele respeito autêntico que o dinheiro compra, mas a integridade mantém. Aceito um café preto, Carlos. E preciso que você chame o responsável pelas contas digitais. Vamos fazer uma grande faxina hoje. Passei as 2 horas seguintes assinando papéis e autorizando bloqueios. Cancelei não só os cartões de crédito adicionais, mas revoquei as procurações que davam à Bruna poder de movimentar certas aplicações menores. Cancelei o débito automático das taxas do apartamento dela. Eletricidade, condomínio, internet fibra ótica, assinatura da Netflix e Spotify que ela usava direto. O senhor tem certeza sobre a eletricidade e o condomínio, seu Roberto? O Carlos perguntou, a caneta suspensa no ar, hesitante. O corte de luz é rápido hoje com esses medidores digitais. Tenho certeza, Carlos. Ajeitei meus óculos. Minha filha precisa aprender que a luz não vem do interruptor, vem do trabalho. E se ficar no escuro, talvez ela finalmente enxergue alguma coisa. Saí do banco com a sensação de dever cumprido, mas o estômago apertado. Não é fácil tirar o tapete debaixo dos pés de quem você carregou nos braços. Mas lembrei do grito dela no supermercado. Não me siga, velho.
Esse grito foi o combustível para entrar no táxi e dar o endereço do escritório do Dr. Henrique no centro. No caminho, meu celular vibrou. Era a Bruna. De novo e de novo. As mensagens de texto explodiam na tela. Pai, a internet de casa cortou. O que está acontecendo? Pai, a zeladora disse que a taxa de condomínio voltou. Você está senil? Esqueceu de pagar? Atende. Tenho almoço com as meninas do yoga e meu Uber não aceita cadastro. Atende. Sorri de canto. Senil. O velho senil agora estava sentado numa poltrona de couro legítimo no escritório de um dos advogados mais caros de São Paulo, traçando a estratégia para recuperar o que era dele. Henrique, um homem careca de cara séria que me conhecia há 30 anos, lia minhas anotações com expressão grave. Roberto, juridicamente o apartamento é seu. O carro é da empresa inativa que é sua. Ela mora lá por comodato verbal, um favor. Você pode retomar a qualquer momento, mas é sua filha. Exatamente porque é minha filha, Henrique. Me inclinei para frente. Criei uma aleijada emocional. Ela tem 33 anos e não sabe quanto custa 1 litro de leite. Preciso que você redija uma notificação extrajudicial de despejo. Ele arregalou os olhos. Despejo é uma palavra feia, Roberto. Então vamos chamar de pedido de desocupação para uso próprio. Dá 30 dias para ela. E quero o carro de volta em 48 horas. O seguro do carro está atrasado. Vi no sistema essa manhã. Ela está dirigindo um veículo sem seguro. Risco às minhas custas. Henrique suspirou, mas começou a digitar. O som das teclas era música para os meus ouvidos. Era o som da ordem se restabelecendo no caos que deixei se instalar. Manda entregar isso por portador hoje, agora, ordenei me levantando. Quero que chegue nas mãos dela antes do almoço. Saí do escritório e decidi que era hora de ver o terreno de perto. Pedi para o taxista me levar para os jardins. Tinha as chaves do apartamento, claro. Sempre tive. Aquela famosa cópia de emergência que a Bruna achava que estava guardada numa gaveta esquecida. A zeladora, Dona Marisa, arregalou os olhos quando me viu descer do táxi. Eu não parecia o senhor simpático que trazia torta de limão. Parecia o dono do prédio. Bom dia, Dona Marisa. A Bruna tá? Bom dia, seu Roberto. Ela saiu a pé, furiosa, faz uns 20 minutos. Disse que ia no banco brigar com o gerente. O carro ficou ali na frente. Parece que tá sem gasolina. Sem gasolina. Um carro de R$150 mil estacionado como um peso de papel gigante, porque a princesa não tinha dinheiro para o combustível. Perfeito. Vou subir. Preciso fazer uma vistoria. Vistoria? A senhorita Bruna é a dona do apartamento. O dono do apartamento sou eu, Marisa. A Bruna é só a inquilina que esqueceu de pagar aluguel. Subi de elevador. O espelho dourado do hall refletia um homem que eu estava reaprendendo a amar. Abri a porta do apartamento sozinho. O ar estava viciado, fechado. As cortinas estavam puxadas, bloqueando a vista linda do Parque Ibirapuera, que custou uma fortuna. O que vi lá dentro doeu no coração de pai, mas acendeu o sinal vermelho no cérebro de empresário. Tinha roupa de grife jogada no sofá de linho, caixas de sapato importado empilhadas na mesa de jantar, restos de comida delivery, sushi, salada gourmet, espalhados na bancada da cozinha americana. Uma garrafa de espumante aberta e murcha pela metade no chão perto do tapete persa. Não era uma casa. Era um acampamento de luxo de uma adolescente atrasada. Andei pelo apartamento tocando nos móveis empoeirados. A faxineira que eu pagava por fora não devia ter vindo hoje também, já que cortei a transferência semanal ontem à noite. A ironia era palpável. Sem o dinheiro do velho, a princesa vivia num chiqueiro. Ouvi o barulho da porta da entrada se abrindo violentamente. Passos rápidos e nervosos entraram no hall. Que inferno! Ninguém me atende nessa porcaria de banco.
A voz da Bruna ecoou estridente. E agora a luz da sala não acende. Mas o que é essa merda? Eu estava sentado na poltrona principal da sala, de costas para a janela, na penumbra. A luz não acende porque a conta não foi paga, Bruna. Minha voz saiu calma, preenchendo o espaço. Ela pulou, levando a mão no peito, deixando a bolsa cair no chão. Pai, você quer me matar? O que você está fazendo aqui no escuro? E como você entrou? Entrei com minha chave na minha casa. A Bruna bufou, revirando os olhos, aquela arrogância voltando assim que o susto passou. Ela andou até a janela e abriu as cortinas com força, deixando a luz do meio-dia invadir a sala e iluminar a bagunça. Sua casa? Ela deu uma risada. Ah, não, começou o drama. Pai, para com isso. A vergonha que você me fez passar no supermercado ontem não basta? Minhas amigas estão me mandando mensagem perguntando se a gente faliu. Você se dá conta do que isso significa? Me dou conta. Me levantei devagar, alisando o linho da calça. Falência é uma palavra forte, mas insolvência define melhor o seu estado atual. Ai, meu Deus, ela gritou. Você ficou louco. Vim aqui ver como você cuida do patrimônio da família, e devo admitir que estou decepcionado. A Bruna riu, uma risada nervosa e zombeteira. Patrimônio, esse apartamento, pai, é meu. Você me deu quando me formei. Te dei as chaves para morar, nunca transferi a escritura. Você nunca pagou um IPTU, nunca pagou uma taxa de condomínio. Você mora, por favor, num imóvel avaliado em R$ 2.100.000 e trata o proprietário como se fosse um mendigo de rua. O rosto da Bruna mudou. A ficha começava a cair, mas ela ainda lutava contra a realidade. Você está jogando isso na minha cara? É isso? Porque eu gritei com você? Meu Deus, pai, eu estava estressada. Você chegou com aquelas roupas velhas, aquela sacola de feira. Eu tenho uma imagem a preservar. Imagem. Andei até a mesa de jantar e peguei uma bolsa Chanel jogada numa cadeira. Essa bolsa custa o que eu ganhava em 6 meses fazendo coxinha. Você preserva sua imagem com o meu suor, mas a fonte secou, minha filha. A Bruna tentou arrancar a bolsa da minha mão, mas segurei firme. Me devolve, você ficou maluco, vou ligar pra... Ela parou, percebendo a crueldade do que ia dizer. Ou talvez percebendo simplesmente que não tinha ninguém para quem apelar. Sua mãe teria vergonha da mulher que você virou. Falei baixo, mas cada palavra pesava 1 tonelada. Cortei tudo, Bruna. Os cartões, o aluguel, os pagamentos automáticos, o carro lá embaixo, o guincho vem buscar amanhã de manhã porque está no nome da empresa e pedi a restituição. Ela arregalou os olhos, o pânico substituindo finalmente a raiva. Você não pode fazer isso. Como vou viver? Como vou comer? Você é formada pela FGV, não é? Numa das universidades mais prestigiadas do país, que eu paguei à vista. Apontei para a porta. Tem muita vaga de emprego por aí. Ouvi dizer que o supermercado onde você me humilhou está contratando operadores de caixa. Talvez você aprenda a valorizar o dinheiro dos outros quando tiver que dar troco. Nesse momento, a campainha tocou. A Bruna olhou para a porta, depois para mim, confusa. Quem é? Você chamou a polícia? Não, deve ser o portador do Dr. Henrique. Fui até a porta e abri. Um rapaz de moto com o capacete na mão me entregou um envelope pardo grande e lacrado. Assinei o AR com minha letra cuidadosa e firme. Fechei a porta e estendi o envelope para ela. O que é isso? A voz dela tremia. Ela não pegou o envelope. Recuou 2 passos, como se o papel fosse radioativo. É a realidade batendo na porta, Bruna. É uma notificação extrajudicial. Você tem 30 dias para desocupar esse imóvel. Desocupar? Você está me despejando da minha casa?
As lágrimas começaram a cair, mas eu sabia diferenciar choro de tristeza de choro de manipulação. Era o choro de quem perdeu o brinquedo. Tô retomando meu imóvel. Você pode morar aqui se quiser, mas vamos ter que assinar um contrato de locação, aluguel de mercado, e o fiador não pode ser eu. A Bruna se jogou no sofá. Tinha o mesmo sofá onde ela devia ter rido com as amigas do velho que a seguia. Ela abriu o envelope, rasgando o papel com desespero. Os olhos dela corriam pelas linhas jurídicas, incrédulos. Comodato, precário, temporário, ela murmurava. Pai, isso é ridículo. Eu sou sua filha única. Você vai me deixar na rua? Não, você tem 30 dias. E tem saúde, tem juventude, coisas que eu não tinha quando fiquei viúvo e te criei sozinho. Andei em direção à saída. Minha mão tocou a maçaneta fria. Queria correr e abraçar ela. Uma parte de mim gritava para dizer que tudo era mentira, devolver o cartão e fazer um chocolate quente. Mas o patriarca em mim segurava as rédeas. O amor às vezes precisa ser cirúrgico, e cirurgia dói. Ah, e Bruna? Parei antes de sair, olhando ela encolhida no sofá, cercada de luxo que não pertencia mais a ela. Aquele azeite trufado que eu queria comprar ontem era para fazer seu prato preferido no domingo, mas acho que domingo você vai estar ocupada procurando emprego. Abri a porta e saí. Enquanto o elevador descia, senti minhas pernas tremerem levemente, mas minha alma estava leve. A primeira peça do dominó tinha caído, e o barulho que fez não era de destruição, era de construção. Eu estava demolindo a fachada para tentar salvar os alicerces. Ao chegar na calçada, o sol brilhava forte. Olhei para o carro da Bruna, meu carro, estacionado na vaga de visitante, imponente e inútil, sem gasolina. Tirei meu celular da sacola e disquei o número da corretora que cuidava dos meus imóveis comerciais. Alô, Cíntia. É o Roberto Silva. Preciso que você avalie o aluguel de um apartamento nos Jardins. É esse mesmo. Vai ficar vago em breve. Ou vai ter uma inquilina que finalmente vai pagar o que deve. Desliguei e respirei fundo o ar poluído da rua que, para mim, cheirava a liberdade. A guerra tinha sido declarada, e o general Silva tinha acabado de ganhar a primeira batalha sem disparar um tiro sequer, usando só a arma mais letal que existe, a caneta de um pai que se cansou de ser banco. Os 3 dias que seguiram minha visita ao apartamento foram de um silêncio barulhento. Meu telefone não tocou, mas as notícias chegavam. A zeladora Marisa, fiel e fofoqueira, me contava os detalhes por mensagem. O guincho levando o Audi vermelho sob os gritos histéricos da Bruna no meio da rua. As amigas do supermercado, as mesmas que falaram do cheiro de naftalina, tu chegando de Uber para buscar umas roupas emprestadas e indo embora de cabeça baixa quando descobriram que não ia ter almoço pago com meu cartão. A vida de aparências da minha filha desmoronava como castelo de cartas num dia de vento forte. E eu assistia tudo da minha casa em Taboão da Serra, o coração apertado, mas a consciência tranquila de quem aplica o remédio amargo necessário para curar uma doença grave. Não demorou para a tentativa de contra-ataque acontecer. Eu sabia que a Bruna não aceitaria a derrota sem tentar me manipular uma última vez. Ela marcou uma reunião, não na minha casa, porque o orgulho dela não permitia colocar os pés no subúrbio, mas no escritório do Dr. Henrique. Ela achava que, trazendo uma advogada de meia tigela, provavelmente uma ex-colega de faculdade ou conhecida da academia, ia conseguir me intimidar. Não sabia que estava entrando na cova do leão vestida de cordeiro. Cheguei no escritório 15 minutos adiantado. O ar-condicionado era glacial e o cheiro de café expresso e madeira envernizada me lembrava os dias que negociava contratos com grandes redes hoteleiras. Usava um terno cinza chumbo e uma gravata sóbria. Quando a Bruna entrou, o contraste era chocante.
Ela estava sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo mal feito, usando jeans e blusa. A advogada dela era uma moça jovem que mal conseguia segurar a maleta, suando em bicas ao ver a biblioteca jurídica do Henrique atrás da mesa de mogno. "Vamos acabar logo com essa palhaçada, pai", disse a Bruna, sentando sem cumprimentar. Ela batia o pé freneticamente no chão. "Doutora Sofia vai explicar que você não pode me despejar e que tenho direito à manutenção do meu padrão de vida por... É como é mesmo? Princípio de solidariedade familiar e obrigação alimentar." A jovem gaguejou, ajeitando o blazer. Respirei fundo e sorri. Aquele sorriso calmo que a gente dá para criança fazendo birra no chão do mercado. "Doutora Sofia, é isso?" Henrique interveio com a voz grave de quem tem 40 anos de OAB. "Antes de falar de direito, vamos falar dos fatos. A senhorita Bruna tem 33 anos, saúde perfeita, 2 diplomas de ensino superior e nenhuma incapacidade física ou mental. Pai não é obrigado a sustentar filho adulto." A Bruna bateu na mesa. "Ele me acostumou assim, criou a dependência. Agora quer tirar o tapete? É abuso psicológico. Vou processar por danos morais. Minhas amigas estão rindo de mim. Tive que pegar dinheiro emprestado para vir de metrô até aqui. Metrô, pai! Você se dá conta do cheiro que tem lá?" "Me dou conta." "Ai, Bruna." Minha voz cortou a birra dela como faca afiada. "É o cheiro dos trabalhadores. O cheiro de quem acorda cedo para construir o país enquanto você dorme até meio-dia e gasta o que não tem." Abri minha maleta de couro. Tirei não uma notificação, mas um dossiê. Coloquei na mesa bem na frente dela. "Você disse que te devo o padrão de vida, né? Vamos ver o que você fez com o padrão que te dei." Abri o dossiê. Era fotos. Fotos do apartamento imundo, cópias das multas de estacionamento que chegavam na minha empresa, extratos mostrando gastos em clínicas de estética, lojas de luxo, restaurantes gourmets. A advogada pegou um dos papéis, leu e ficou pálida. "Bruna, você disse que o dinheiro era para despesas básicas de sobrevivência. Aqui está escrito Sephora, Dior, Louis Vuitton. Isso complica a tese da necessidade alimentar." A Bruna arrancou o papel da mão dela. "Cala a boca, Sofia! De que lado você tá? Pai, isso é invasão de privacidade." "É auditoria, minha filha." Encostei nas costas da cadeira, cruzando as mãos. "Você viveu a vida inteira achando que eu era um velho ignorante que teve sorte vendendo coxinha. Gritou no supermercado para todo mundo ouvir que tinha vergonha de mim. Mas nunca, nunca se perguntou de onde vinha tanto dinheiro." Fiz sinal para o Henrique. Ele ligou o projetor na parede do escritório. Uma planilha apareceu com números que fizeram os olhos da Bruna e da advogada saltarem das órbitas. "Você acha que sou rico, Bruna, mas não faz ideia da dimensão da minha fortuna." Me levantei e caminhei até a tela. Sabor e Tradição foi vendido por um valor bom. E foi vendido por 19 milhões de reais. O silêncio na sala era absoluto. Dava para ouvir o zumbido de uma mosca. A Bruna abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olhou para o número na tela, depois para mim, depois para o número de novo. "Milhões", ela murmurou com a voz falhando. "Sem contar os imóveis, sem contar os investimentos em ações, sem contar os fundos imobiliários." Continuei implacável. "Sou dono da metade desse quarteirão onde fica seu prédio, Bruna. O supermercado onde você me humilhou? O prédio é meu. Eles me pagam aluguel todo mês." A cor sumiu completamente do rosto dela. Parecia que ia desmaiar. A advogada começou a guardar as coisas na maleta, percebendo que tinha entrado numa briga de cachorro grande com um filhote. Você é dono do prédio do supermercado?" Ela perguntou incrédula. "Sou. E o seu Roberto Almeida?"
O gerente que te viu gritar comigo me ligou ontem pedindo desculpa pelo incidente. Ele queria te proibir de entrar lá. Eu disse que não era necessário. Disse que você não ia ter dinheiro para fazer compras lá de qualquer jeito. A Bruna começou a chorar. Mas dessa vez não era teatro. Era o choro do arrependimento tardio, o choro da ganância frustrada. Ela percebeu naquele instante exato que tinha mordido a mão que não só a alimentava, mas que poderia ter dado o mundo a ela se tivesse mostrado o mínimo de respeito e gratidão. Pai, eu não sabia. Por que você nunca me contou? Porque queria que você me amasse por quem eu sou, não pelo meu saldo bancário. Senti meus olhos se encherem de lágrimas, mas segurei. E o teste, minha filha? Você reprovou com louvor. A advogada se levantou. Bruna, diante dos fatos e da documentação, não posso prosseguir. É uma causa perdida. Seu Roberto, seu pai tem provas de má gestão dos recursos, comodato verbal revogado. Ela praticamente correu para sair. Vou embora. Saiu quase correndo, deixando a Bruna sozinha na cadeira grande demais para ela. Ela olhou para as mãos vazias, sem bolsa de grife, sem anel, sem dignidade. E agora? Perguntou com voz de criança pequena. Você vai me deixar na rua, pai? Não tenho para onde ir. As meninas me bloquearam no WhatsApp quando pedi para dormir no sofá delas. Disseram que não queriam problema. Olhei para o Henrique. Ele concordou me passando o último documento. Não sou um monstro, Bruna. Sou seu pai. Mas o pai caixa eletrônico morreu naquele corredor de supermercado. Deslizei o papel na mesa até ela. Contrato de trabalho? Ela pegou o papel com as mãos tremendo, leu o cabeçalho. Isso mesmo. Me sentei de novo. Ainda tenho contatos. Consegui uma vaga para você na cozinha industrial de uma amiga, Dona Cláudia. Você começa segunda-feira às 5 da manhã. Cozinha? 5 da manhã? Ela fez uma careta de nojo, o velho hábito tentando voltar. É pegar ou largar. O salário é o mínimo nacional mais vale refeição e vale transporte. Com esse salário, você pode alugar um kitnet na Zona Norte. Eu pago o primeiro mês de aluguel e a caução. Depois disso, problema seu. A Bruna levantou os olhos indignada. Você tem 19 milhões e quer que eu descasque batata às 5 da manhã? Eu descasquei batata a vida inteira para você beber champanhe, Bruna. Minha voz trovejou na sala, fazendo ela encolher. Agora é sua vez de aprender quanto custa uma batata. É sua vez de sentir a dor nas costas e as bolhas nas mãos. É sua única chance de virar alguém decente. Ela olhou para o contrato, depois para mim. Vi a luta interna nos olhos dela, o orgulho ferido batalhando contra a necessidade de sobreviver. Olhou para a porta, pensando talvez em sair e tentar a sorte na rua. Mas sabia que não aguentaria um dia. Não sabia fazer nada. E se eu aceitar, começou baixinho, posso ficar no apartamento? Não. O apartamento vai ser alugado e o dinheiro vai para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados. Você vai morar onde seu salário permitir. A Bruna baixou a cabeça, as lágrimas caindo no papel timbrado. Você me odeia, ela soluçou. Pelo contrário, te amo tanto que estou disposto a ser o vilão da sua história para te salvar de ser uma inútil para o resto da vida. O Henrique estendeu uma caneta para ela. Uma caneta simples, Bic, mas não a Montblanc que ele usava para assinar os próprios documentos. A Bruna segurou a caneta. A mão dela tremia. Leu as cláusulas. Horário, subordinação, uniforme obrigatório, proibição de usar celular durante o serviço. Cada linha era um prego no caixão da princesa que ela achava que era. Eu assino, disse derrotada, mas não tenho roupa para isso. O uniforme é fornecido.
E os sapatos precisam ser fechados e antiderrapantes. Posso te emprestar um par dos meus sapatos ortopédicos. São excelentes para ficar em pé o dia todo. Ela me olhou procurando um traço de ironia, mas só achou seriedade. Assinou. O arranhão no papel ecoou alto no silêncio da sala. Peguei o contrato e guardei na maleta. Bem-vinda ao mercado de trabalho, Bruna. Rua dos Inválidos, número 200, segunda-feira. Não se atrase. Onde Dona Cláudia desconta do salário. Me levantei e ajeitei o blazer. Olhei para minha filha, que parecia ter diminuído 10 tamanhos na cadeira. Ah, e Bruna, disse já na porta, quando você receber seu primeiro salário, se quiser me convidar para tomar um café na padaria da esquina, aceito. Mas cada um paga o seu. Saí do escritório com o Henrique logo atrás. No corredor, ele tocou meu ombro. Roberto, você é o homem mais duro que já conheci. Diamante só brilha depois de ser lapidado com força, Henrique. A Bruna era um pedaço de carvão que eu tentava polir com algodão. Agora vamos ver se ela aguenta a pressão. Entrei no elevador sozinho. Quando as portas de metal se fecharam, vi meu reflexo. Não vi um velho. Vi um homem que tinha acabado de fazer o negócio mais difícil da vida, renegociar a alma da própria filha. A sensação de poder não vinha do dinheiro na conta, mas da certeza de que pela primeira vez em anos eu era de verdade um pai. Não só uma carteira aberta. O velho do supermercado tinha sumido. No lugar ficou o Sr. Silva. E o mundo, incluindo a Bruna, ia ter que aprender a lidar com ele. Apertei o botão do térreo. Tava com fome. Fome de viver e fome de um bom prato que eu pagaria com prazer. Mas antes, precisava passar na imobiliária. O apartamento dos Jardins precisava de novos inquilinos. Gente que soubesse que a vista para o Parque Ibirapuera é um privilégio, não um direito divino. A grande faxina estava quase terminada, mas ainda faltava varrer a poeira final. 6 meses. Esse é o tempo exato que levou para a poeira baixar e a vida encontrar um novo rumo. Dizem que o tempo cura tudo, mas não concordo. O tempo só seca a ferida. E o que cura é nossa atitude. Hoje, olhando pela janela do meu escritório improvisado no fundo do Lar Santa Rita, vejo um jardim florido, onde antes só tinha mato. Essas flores fui eu quem plantei, com as mesmas mãos que um dia foram rejeitadas pela minha própria filha num corredor de supermercado. Minha rotina mudou completamente. Aquele silêncio vazio da minha casa em Taboão da Serra foi substituído pelo barulho de obras e risadas. O aluguel do apartamento nos Jardins, que agora é ocupado por um casal de diplomatas belgas que paga em dia e não reclama das taxas, vai integralmente para a reforma desse asilo. O lugar estava caindo aos pedaços, com idosos vivendo em condições que me faziam chorar. Mas o Sr. Silva não é homem de chorar, é homem de ação. Com o dinheiro do aluguel e os dividendos dos meus investimentos, trocamos o telhado, pintamos as paredes de cores vivas e compramos camas novas, daquelas confortáveis que abraçam as costas cansadas. Não sou só o financiador. Tô aqui todo dia. Organizo a cozinha, brigo com o fornecedor que quer entregar legume murcho. E nas tardes de quarta, ensino tricô para as senhoras. Elas me chamam de chefe e eu adoro. É melhor que velho, com certeza. Aqui, meus cabelos brancos são sinal de autoridade, não de prazo de validade vencido. E a Bruna? Ah, a Bruna. As notícias chegavam pela Cláudia, minha amiga dona do restaurante industrial. Os primeiros 15 dias, a Cláudia me ligava quase chorando de rir e de pena. Roberto, a menina não sabe segurar uma faca. Cortou o dedo 3 vezes descascando cenoura. E reclama, viu? Diz que o cheiro de cebola não sai das mãos nem com reza. Eu só ouvia, o coração apertado, mas firme. Deixa ela, Cláudia. Não facilita nada. Se chegar atrasada, desconta. Se fingir que está doente,
chama a atenção. No segundo mês, as ligações mudaram de tom. Roberto, hoje ela chegou no horário e comeu a comida dos funcionários sem fazer careta. Acho que a fome bateu, né? No quarto mês, a surpresa. Roberto não vai acreditar, mas ela teve uma ideia boa. Sugeriu mudar a disposição das mesas para acelerar a entrega das marmitas. A menina tem visão de organização. Puxou ao pai. Promovi ela para assistente de logística. Salário aumentou R$ 150. Sorri no telefone naquele dia. R$ 150. Antes, a Bruna gastava isso num penteado. Agora, a Cláudia me contava que ela comemorou esse aumento como se tivesse ganhado na loteria, porque significava que poderia comprar um ventilador para o kitnet onde morava na Zona Norte. Isso mesmo. Ela morava num kitnet sem ar-condicionado central, sem porteiro 24 horas, pegando 2 ônibus para ir e voltar do trabalho. Não a vi durante todo esse tempo. Bloqueei o contato direto para não cair na tentação de ajudar. A ajuda de verdade já tinha sido dada. O choque de realidade. Mas hoje era o dia. Hoje era dia 5, dia de pagamento. Meu celular vibrou na mesa de fórmica. Uma mensagem de texto simples, sem emojis, sem drama. Pai, o salário caiu. Aquele convite para o café na padaria ainda está de pé? Eu pago o meu. Senti um frio na barriga que não sentia nem nos dias de assinar contrato grande. Respondi na hora. Padaria da esquina às 17 horas. Não se atrase. Cheguei na padaria 15 minutos adiantado. Pedi um café preto sem açúcar. Fiquei observando a porta, ansioso. Viria de salto alto tentando manter a pose? Viria pedir dinheiro dizendo que a experiência foi válida, mas já chega? Quando a porta de vidro se abriu, quase não reconheci. A Bruna entrou usando jeans simples, tênis no pé e uma camisa polo branca de algodão. O cabelo, que antes vivia alisado e cheio de laquê, estava preso num coque simples, prático. O rosto estava limpo, sem aquela camada grossa de maquiagem que escondia as sardas naturais. Mas o que mais me impressionou foram as mãos. As unhas de gel compridas e pontudas como garras tinham sumido. As unhas eram curtas, limpas, sem esmalte. Mãos de quem trabalha. Ela me viu e sorriu. Um sorriso tímido, cansado, mas verdadeiro. Não era o sorriso de quero alguma coisa. Era o sorriso de tô aqui. Se aproximou da mesa e sentou na minha frente. O cheiro dela não era mais aquele perfume importado enjoativo que dominava o ambiente. Ela cheirava a sabonete comum e especiarias de cozinha. Oi, pai! A voz dela estava mais baixa, menos estridente. Oi, Bruna! O garçom veio até nossa mesa. A Bruna olhou para o cardápio plastificado com uma atenção que nunca teve antes. Vi ela fazendo as contas mentalmente. Vou querer um café com leite e um pão na chapa com manteiga, por favor. Ela pediu. Só isso, minha filha? Não quer um pedaço de bolo? O bolo custa R$ 12, pai. O pão na chapa custa R$ 4,50. Hoje o orçamento permite o pão. Preciso guardar dinheiro para a conta de luz. Esse mês veio alta. Engoli seco. A lição tinha sido aprendida. Essa frase valia mais que os 19 milhões que tinha no banco. Como está o trabalho com a Cláudia? É duro. Ela suspirou esfregando o ombro. Minhas costas doem, meus pés incham. Dona Cláudia é uma general que nem você. Ela parou e olhando o movimento da rua pela vidraça. Mas ontem entregamos 500 marmitas num canteiro de obras. O mestre de obras veio agradecer a organização. Disse que a comida chegou quente pela primeira vez em meses. Os olhos dela brilharam por um segundo. Me senti bem, pai. Não sei explicar. Cheguei em casa morta, comi miojo e desabei. Mas dormi bem, sem remédio, sem ansiedade. Sabia que tinha conquistado aquele dinheiro. Ela tirou a carteira da bolsa,
uma bolsa de pano barata e contou as notas e moedas para pagar o garçom que trazia o pedido. Pai, ela começou passando a faca no pão, queria te pedir perdão, de verdade. Não porque quero recuperar o apartamento ou o carro, mas porque lembrei de uma coisa. Fiquei em silêncio, esperando. Lembrei que quando eu tinha uns 8 anos, você voltava do buffet fedendo a gordura, com as pernas inchadas, e mesmo assim sentava no chão para brincar comigo. Eu tinha vergonha daquele cheiro, sabia? E agora? E agora? Agora eu tenho esse cheiro, e percebi que não é cheiro de sujeira, é cheiro de esforço. Uma lágrima escorreu no rosto dela e caiu na mesa de metal. Estendi minha mão e peguei a dela. As mãos dela estavam ásperas agora. Eram mãos de verdade. Te criei para ser princesa, Bruna. Foi meu erro. Princesas são inúteis nos contos de fada. Só ficam esperando ser salvas. Devia ter te criado para ser guerreira, mas acho que a vida corrigiu meu erro. A vida? E você, né? Ela riu limpando o rosto com o guardanapo de papel. A Cláudia me contou do lar Santa Rita, do que você está fazendo lá. Disse que você está reformando tudo. Pai, você tem uma fortuna e está gastando no teto de um asilo? Ela balançou a cabeça. Mas não tinha julgamento, só admiração. Eu achava que dinheiro servia para comprar bolsa. Você usa o dinheiro para comprar a dignidade dos outros. Fui muito burra. Não foi burra, foi cega. A cegueira da facilidade, mas agora você enxerga. Terminamos o café falando de coisas banais. O preço do tomate, a linha de ônibus que mudou o trajeto, a série da noite. Assuntos simples, mas que pela primeira vez fluíam sem arrogância, sem superioridade. Não estava falando com uma princesa fútil. Estava falando com uma trabalhadora que conhecia o valor das coisas. Quando pedimos a conta, fiz menção de pegar a carteira. Não! Ela foi rápida, segurando meu braço. Eu disse que pagava o meu e pago o seu também. É meu convite. Dá R$ 21,50 no total. Separei R$ 25. O resto é pro garçom. Ela colocou a nota com um orgulho que brilhava mais que qualquer diamante que usou. Saímos da padaria e o sol do fim de tarde dourava a calçada. O movimento da rua era intenso, gente voltando do trabalho, ônibus lotados. A Bruna olhou o relógio. Preciso ir, pai. O ônibus passa em 10 minutos e se eu perder, só tem outro daqui meia hora. Espera. Abri minha sacola de pano. A Bruna recuou um passo na defensiva. Pai, não quero dinheiro. Sério, tô me virando. Quem disse que é dinheiro? Sorri e tirei da sacola um vidrinho escuro com rótulo elegante. Os olhos dela se arregalaram. Era o azeite trufado. Aquele mesmo, o motivo de toda a confusão no supermercado 6 meses atrás. Você guardou? Não. Esse eu comprei hoje numa mercearia do bairro. Nada daquele empório chique. Mas o gosto é o mesmo. Coloquei o vidro nas mãos dela. Domingo vou fazer aquela feijoada lá em casa em Tabuão. Não tem ar central, mas tem ventilador no teto. E tem o pai. A Bruna segurou o azeite como se fosse um troféu. Os lábios dela tremeram. Posso levar a sobremesa? Aprendi a fazer um pudim de leite que a Cláudia diz que dá para vender. Pode, mas não se atrase. Almoço sai 13 horas em ponto. Ela me abraçou. Um abraço forte, apertado, sem nojo, sem medo de amassar roupa. Senti o corpo magro, mas vigoroso dela. Senti o coração dela batendo contra o meu. Obrigada, pai, por não ter desistido, mesmo quando eu merecia. Pai não desiste da filha, pai educa. Às vezes educação é carinho, às vezes é contrato de trabalho. Ela se soltou, sorriu mais uma vez e correu para o ponto de ônibus. Fiquei na calçada vendo minha filha entrar no ônibus lotado. Ela passou pela catraca, se segurou na barra de apoio e pela janela me acenou. Não tinha vergonha no rosto dela, tinha vida.
Virei e caminhei em direção à minha casa. Minhas pernas, beirando os 70 anos, andavam firmes. Não me sentia velho, me sentia eterno. Passei na frente do lar Santa Rita. Seu Jorge, não o zelador, mas um dos moradores idosos, estava na varanda recém-pintada regando as plantas. "Boa noite, seu Roberto", ele gritou. "O cheiro do jantar tá ótimo hoje." "Boa noite, seu Jorge. É picadinho de carne com quiabo. Pedi para caprichar no tempero." Cheguei em casa e o silêncio não era mais vazio. Era um silêncio de paz. Fui para a cozinha e comecei a separar os legumes para dessalgar a carne da feijoada. Enquanto a água corria na pia, não pensei em tudo o que tinha acontecido. A sociedade tenta dizer pra gente que depois de certa idade nossa função é ficar num canto quietinho, sem incomodar, servindo só de caixa eletrônico ou de babá pros netos. Gritam "velho" como se fosse insulto, como se experiência fosse doença contagiosa. A Bruna tentou me enterrar naquele supermercado achando que eu era passado. O que ela não sabia é que eu sou semente. E semente, quando tentam enterrar, é aí que ganha força para romper a terra e virar árvore. Recuperei meu patrimônio, sim, mas o maior lucro não foram os milhões protegidos nem o aluguel do apartamento. O maior lucro foi ver a humanidade florescer nos olhos da minha filha. Sequei as mãos no pano de prato e olhei para o calendário na parede. Domingo estava circulado de vermelho. Almoço com a Bruna. O Roberto empresário tinha vencido a batalha financeira. O Roberto pai tinha vencido a guerra do caráter. E o Roberto homem, esse só estava começando a aproveitar a melhor fase da vida, porque não tem idade para se redescobrir poderoso. Basta ter coragem de fechar a carteira e abrir os olhos de quem a gente ama. Apaguei a luz da cozinha. O cheiro da carne marinando já se espalhava, prometendo um domingo de recomeço. E pela primeira vez em anos, sabia que aquele almoço não ia ter gosto de culpa nem de suborno. Ia ter o sabor incomparável, trufado e suado da vitória. Domingo chegou com o sol entrando pela janela do meu quarto às 6 da manhã. Não precisei de despertador. Meu corpo acordou sozinho, cheio daquela energia que só vem quando a gente tem algo importante pela frente. Preparei a feijoada com o mesmo cuidado que colocava nas encomendas especiais do buffet. Cada ingrediente escolhido com atenção: feijão preto brilhando, linguiça defumada, costela de porco, paio, bacon. O cheiro começou a tomar conta da casa desde cedo. Enquanto mexia a panela, meu celular tocou. Era a Bruna. "Pai, posso chegar mais cedo, tipo 11 horas? Queria te ajudar a terminar." Meu coração pulou. "Claro, minha filha, a porta está aberta." Às 11 horas em ponto, e isso me surpreendeu porque a Bruna nunca foi de pontualidade. A campainha tocou. Abri a porta e ali estava ela. Jeans limpo, uma blusa simples, o cabelo preso e nas mãos uma travessa coberta com pano de prato. "Cheguei, trouxe o pudim, ainda está gelado." Entramos juntos na cozinha. Ela colocou a sobremesa na geladeira e, sem eu pedir, já foi lavando as mãos e pegando uma faca. "O que eu faço, pai? Posso picar a couve?" Trabalhamos lado a lado. Ela picava a couve em tirinhas finas enquanto eu preparava a farofa. A rádio tocava samba baixinho. De vez em quando a gente trocava uma palavra, uma risada. "Lembra quando você me ensinou a fazer coxinha e eu queimei a primeira fornada inteira?" Ela perguntou sorrindo. "Lembro, você tinha uns 12 anos e jurou que nunca mais ia cozinhar." "Pois é. Olha eu aqui agora, trabalhando em cozinha industrial." Ela balançou a cabeça. "A vida dá voltas, né? E às vezes as voltas são necessárias para a gente achar o caminho certo." Às 13 horas em ponto, como prometi, estava tudo pronto. Arrumei a mesa simples da sala com toalha de plástico xadrez, pratos que ganhei numa promoção de supermercado, copos de vidro comum. Nada de luxo,
mas tudo limpo, tudo com carinho. A Bruna sentou e ficou olhando para o prato fumegante que coloquei na frente dela. Fazia tanto tempo, ela murmurou. Quanto tempo o quê? Que eu não comia comida de verdade. Comida feita com amor, sabe? Esses meses todos comendo marmita de trabalho, miojo em casa. Esqueci como é ter alguém que cozinha para você, não só com você. Os olhos dela brilharam molhados. Então aproveita e me conta como estão as coisas de verdade. Durante o almoço, ela abriu o jogo. Falou das dificuldades, do kitnet pequeno onde mal cabia a cama, dos dias que o dinheiro não dava e ela comia só pão com ovo. Mas também falou das conquistas. Consegui pagar a conta de luz sozinha esse mês, pai. Toda, sem atrasar. E sobrou R$ 50 que guardei numa latinha. Guardou pra quê? Tô juntando para comprar um liquidificador. O do kitnet quebrou e não tem como fazer vitamina, mas calculei que em 3 meses consigo. 3 meses juntando para um liquidificador. A mesma menina que há 6 meses gastava R$ 3.000 numa tarde no shopping. E as antigas amigas, aquelas do supermercado? Ela deu de ombros. Sumiram. No começo tentei manter contato, mas percebi que a amizade delas era com o meu cartão de crédito, não comigo. Agora tenho colegas de trabalho, gente simples que divide marmita, que empresta passagem de ônibus quando falta. É diferente, mas é real. Depois do almoço, ela insistiu em lavar a louça. Ficamos lá, eu secando e ela lavando, como um time. Pai, ela disse de repente, as mãos na água com sabão. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca contou sobre o dinheiro? Sobre ser rico de verdade? Encostei na pia, te segurando o pano de prato. Porque queria que você me amasse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E também porque tinha medo. Medo que virasse alvo de interesseiro, que perdesse o chão. Mas a ironia é que, escondendo, acabei criando exatamente o que tentava evitar. Você acha que ainda dá tempo de eu consertar o que quebrei? Bruna, olha para você. Tá aqui, na minha casa simples, lavando prato, feliz com um pudim que fez. Tá trabalhando, pagando suas contas, guardando R$ 50 numa lata. Você não precisa consertar nada. Você já tá consertada. Ela desligou a torneira, secou as mãos e me abraçou. Um abraço demorado, apertado. Obrigada por não ter desistido, pai, mesmo quando eu não merecia. Pai nunca desiste, só escolhe melhor como amar. Ela foi embora às 17 horas, pegando 2 ônibus de volta para o kitnet. Me ofereci para pagar um Uber, mas ela recusou. Preciso economizar, pai, e estou acostumada com ônibus agora. Até prefiro. Dá tempo de pensar na vida. Da janela, vi ela andando na rua em direção ao ponto. Não estava cabisbaixa. Estava ereta, firme, viva. Voltei para a cozinha. Ainda tinha feijoada sobrando. Separei em marmitas e levei para o lar Santa Rita. Os idosos de lá iam adorar. Seu Jorge recebeu as marmitas com um sorriso banguela. Seu Roberto, o senhor é um anjo. Não sou anjo não, seu Jorge. Sou só um velho teimoso que aprendeu que fortuna não tá no banco, tá em saber usar o que tem para fazer diferença. Naquela noite, sentado na minha poltrona com um café quentinho, peguei uma foto velha. Era eu e a Bruna quando ela tinha uns 5 anos, logo depois que a mãe dela morreu. Tava no colo dela e os 2 sujos de farinha porque tinha passado o dia ajudando no buffet. Olhei bem para aquela criança sorridente na foto. Depois, olhei para a mulher que ela virou hoje. Diferentes, mas finalmente reconectadas pela única coisa que vale: verdade. Guardei a foto e apaguei a luz. Amanhã teria mais trabalho no asilo, mais reformas, mais vidas para dignificar. E talvez, num futuro próximo, uma filha que poderia se juntar a mim. Não com dinheiro, porque ela não tinha,
mas com as mãos, com o esforço, com a humildade que finalmente aprendeu. A sociedade continua tentando nos dizer que depois dos 60 somos invisíveis. Mas o Roberto Silva provou que não existe idade para mostrar poder. Existe, sim, o momento certo de fechar a torneira do dinheiro fácil e abrir a porta da educação real. Dormi naquela noite com a consciência tranquila. O velho que apanhou no supermercado tinha morrido. No lugar, nasceu um homem que sabia exatamente o próprio valor. E esse valor não estava nos 19 milhões do banco. Estava na capacidade de transformar dor em lição, humilhação em dignidade e filha perdida em mulher encontrada. 3 meses se passaram desde aquele domingo da feijoada, e nesse tempo algo extraordinário aconteceu. A Bruna não só manteve o emprego, como se destacou. A Cláudia me ligava toda semana com novidades. Roberto, sua filha é uma revelação. Organizou todo o sistema de estoque. Reduziu o desperdício em 30%. Tô pensando em fazer ela gerente de operações. Faz, Cláudia, mas não dá moleza por ela ser minha filha. Ela tem que merecer. Merecer ela merece. A menina acorda 4 horas da manhã, pega 2 ônibus e chega sempre antes de todo mundo. É a última a sair. E sabe o que mais? Vi ela ajudando o pessoal da limpeza a carregar as panelas pesadas. Disse que todo trabalho honesto merece respeito. Quando desliguei o telefone naquele dia, chorei. Mas não era choro de tristeza. Era aquele choro que sai quando a gente vê o milagre acontecer. A semente que plantei com mão dura tinha brotado, e agora estava virando árvore. Numa quinta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era a Bruna, mas a voz estava diferente, animada. Pai, você pode vir no restaurante da Cláudia amanhã às 10 horas? Tenho uma surpresa. Surpresa? Que tipo de surpresa? Se eu contar, não é surpresa. Só vem, vai. Cheguei no restaurante industrial às 10 horas em ponto. O lugar estava um burburinho. A Cláudia me recebeu na entrada com um sorriso enorme. Vem, Roberto, você precisa ver isso. Me levou até o salão principal. E lá estava a Bruna, de uniforme impecável, em pé, ao lado de uma mesa coberta com toalha branca. Em cima da mesa tinha bandejas com salgados perfeitamente organizados. Pai, ela disse com os olhos brilhando, apresento a você a minha primeira linha de produtos próprios. Coxinhas, empadinhas e pastéis gourmet. Receitas que aprendi com você, adaptadas com técnicas que desenvolvi aqui. Peguei uma coxinha. O formato era perfeito. Mordi. O recheio estava suculento, temperado na medida certa, a massa sequinha e dourada. Bruna, isso tá... A Cláudia me deu uma proposta, pai. Ela quer que eu seja sócia minoritária de uma nova linha de negócio, salgados gourmet para eventos corporativos. Eu entro com o conhecimento e o trabalho. Ela entra com a estrutura e o capital. Olhei para Cláudia, que confirmou com a cabeça. É verdade, Roberto. A menina tem talento e, mais importante, tem caráter. Trabalha dobrado, não pede privilégio, ensina os outros. É o tipo de parceira que qualquer negócio quer. A Bruna continuou. Não vou ganhar muito no começo, mas é meu, pai, conquistado com minhas mãos. E se der certo, em 1 ano posso sair do kitnet e alugar um apartamento de 1 quarto. Com banheiro que não vaza. Ela riu. E eu também. Tô orgulhoso, minha filha. Muito orgulhoso. Nos abraçamos ali, no meio do restaurante, com os funcionários aplaudindo. Não sei quem chorava mais, eu ou ela. Sabe o que é mais louco, pai? Ela disse quando nos soltamos. Sou mais feliz agora, morando num kitnet e comendo miojo, do que era quando morava nos jardins com champanhe na geladeira, porque agora eu sei quem eu sou e gosto dessa pessoa. Naquela noite, sozinho em casa, lhe peguei meu celular e abri a conta bancária.
Os 19 milhões continuavam lá, crescendo com os rendimentos e aluguéis. Mas pela primeira vez, aquilo não era o mais importante. O importante estava guardado numa foto que a Cláudia tinha tirado hoje. Eu e a Bruna, de uniforme igual, segurando uma bandeja de coxinha, sorrindo. Aquela foto não tinha preço. 6 meses depois, num sábado de manhã, a campainha da minha casa tocou. Abri a porta e lá estava a Bruna, mas não sozinha. Ela estava com 3 caixas enormes. Bom dia, pai! Trouxe o café da manhã. E ajuda, porque preciso da sua opinião profissional. Entramos na cozinha. Ela abriu as caixas, revelando dezenas de salgados de formatos e sabores diferentes. A empresa está crescendo rápido, pai. Já temos contratos com 5 empresas grandes, mas quero lançar uma linha premium. E preciso que o Roberto Silva, ex-dono do Sabor e Tradição, me dê um parecer honesto. Passamos a manhã inteira provando, discutindo técnicas, ajustando temperos. Ela anotava tudo num caderninho surrado. Esse conhecimento não tem preço, pai. Na faculdade me ensinaram teoria de administração, mas você está me ensinando algo que não vem em livro: excelência com humildade. Você sabe que posso investir no negócio, né? Ajudar a expandir mais rápido? Ela balançou a cabeça. Não, pai. Obrigada, mas não. Preciso fazer no meu ritmo. Se aceitar seu dinheiro agora, como vou saber se o sucesso é meu ou seu? Preciso dessa resposta. Preciso olhar no espelho e ter certeza que conquistei. Sorri. Ela tinha aprendido a lição completa. Mas tem uma coisa que quero te pedir, ela continuou. O quê? Daqui 3 meses é o aniversário de 1 ano da nossa parceria. A Cláudia quer fazer um evento para clientes e fornecedores. Você viria como palestrante para falar sobre empreendedorismo, superação, essas coisas? Eu, palestrante? Você, pai. O homem que começou vendendo coxinha na porta de escola e construiu um império. O homem que perdeu a esposa e criou a filha sozinho. O homem que teve coragem de cortar a própria filha para salvá-la dela mesma. Sua história precisa ser contada. No dia do evento, cheguei no salão alugado e quase não acreditei. Tinha mais de 200 pessoas. Empresários, donos de restaurantes, estudantes de gastronomia. A Bruna me apresentou. Senhoras e senhores, tenho a honra de apresentar meu pai, Roberto Silva, mas antes de ele falar, quero contar uma história. E ali, na frente de todo mundo, ela contou. Contou sobre a menina mimada que humilhou o pai no supermercado. Contou sobre o cartão bloqueado, o despejo, o primeiro dia descascando batata chorando. Contou sobre aprender o valor do dinheiro, do trabalho, da dignidade. Meu pai me deu a maior lição da minha vida. Amor de verdade não é dar tudo o que a pessoa quer. É dar o que ela precisa, mesmo quando dói. Hoje sou empresária, não apesar dele ter me cortado, mas porque ele teve coragem de fazer isso. O salão inteiro se levantou aplaudindo. Vi homens e mulheres enxugando lágrimas. Quando foi minha vez de falar, subi no palco com o coração transbordando. Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Silva, tenho 69 anos. E vim aqui falar sobre uma coisa que aprendi. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para corrigir erros. E, principalmente, nunca é tarde para educar. Falei por 40 minutos. Falei sobre começar do zero, sobre perder a esposa, sobre construir negócio com as mãos, mas, principalmente, falei sobre o erro que quase custou minha filha: confundir amor com facilitação. A sociedade ensina que depois dos 60 a gente deve sentar e esperar a vida passar, que somos velhos, ultrapassados, incapazes. Minha filha me chamou de velho naquele supermercado e sabe o que descobri? Que velho não é quem tem cabelo branco. Velho é quem desiste. E eu nunca vou desistir. A plateia delirou. Depois do evento, vários empresários me procuraram querendo conselhos, parcerias.
Mas o momento mais especial foi quando um senhor de uns 75 anos se aproximou com os olhos marejados. Seu Roberto, obrigado. Tenho um filho de 40 anos que não trabalha, só pede dinheiro. E sempre achei que era minha obrigação sustentar, mas hoje entendi que estou matando ele de amor. Vou mudar isso. Dei um abraço nele. Nunca é tarde, para nenhum de nós. Hoje, 2 anos depois daquele dia no supermercado, minha vida é completamente diferente. A Bruna já é sócia igualitária com a Cláudia. O negócio de salgados gourmet fatura mais de R$100 mil por mês. Ela alugou um apartamento de 2 quartos, comprou móveis com o próprio dinheiro, tem um carro popular financiado em 48 vezes. E sabe o que ela me disse outro dia? Pai, sou infinitamente mais feliz agora do que quando tinha tudo de graça. Porque agora, quando olho em volta, sei que tudo ali é conquista minha. Cada móvel, cada panela, cada conta paga. É meu. O apartamento nos Jardins continua alugado. O dinheiro vai integralmente para o Lar Santa Rita, que agora é referência em cuidado de idosos. Reformamos tudo, contratamos enfermeiros, criamos uma horta comunitária. E eu? Eu divido meu tempo entre o asilo e ajudar a Bruna com consultoria no negócio dela. Não trabalho por dinheiro. Trabalho porque aprendi que propósito mantém a gente vivo muito mais que aposentadoria. Semana passada, estava no supermercado. Sim, naquele mesmo, Empório Premium nos Jardins. Mas dessa vez não estava sozinho. Estava com a Bruna, íamos comprar ingredientes para testar uma receita nova. No corredor de vinhos, encontramos uma das antigas amigas dela. A mesma que estava lá naquele dia fatídico. A moça ficou sem graça, sem saber se cumprimentava ou não. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo ótimo, Júlia. E você? Bem, soube que você está com um negócio próprio. Que legal! A voz dela tinha inveja mal disfarçada. É verdade. Trabalho 12 horas por dia, acordo de madrugada, chego em casa exausta e nunca fui tão feliz. A Bruna pegou minha mão. Você já conhece meu pai, né? Roberto Silva, empresário, consultor e a pessoa mais importante da minha vida. Apresentou com orgulho. A Júlia olhou para mim, depois para Bruna, visivelmente confusa com a transformação. Prazer, ela murmurou e saiu rápido. Quando ficamos sozinhos, a Bruna apertou minha mão. Obrigada, pai. Por quê? Por não ter me deixado continuar sendo aquela pessoa. Terminamos as compras, pagamos, cada um o seu, e saímos. Lá fora, o sol brilhava forte. A Bruna tinha estacionado o Gol dela, usado 2015, mas funcionando perfeitamente, na rua. Vou te dar uma carona para casa, pai? Aceito, mas só se deixar eu pagar o estacionamento. Fechado. No caminho, ela colocou uma música que gostávamos. Cantamos juntos, desafinados, felizes. Quando me deixou na porta de casa, ela disse: Pai, aquele dia no supermercado, quando gritei aquelas coisas horríveis, foi o pior e o melhor dia da minha vida. Por quê? Porque foi o dia que toquei o fundo, e só quem toca o fundo pode impulsionar para subir de verdade. Você me deixou afundar só o suficiente para eu aprender a nadar sozinha. Nos despedimos com um beijo. Entrei em casa e sentei na minha poltrona favorita. Peguei um café e fiquei olhando pela janela. A sociedade insiste em nos invisibilizar depois dos 60. Chamam a gente de velho como se fosse ofensa, como se nossa experiência, nossa sabedoria, nosso valor tivessem prazo de validade. Mas eu, Roberto Silva, provei o contrário. Provei que não existe idade para retomar o poder. Não existe idade para educar. Não existe idade para transformar dor em lição. Aquele velho do supermercado morreu naquele dia. No lugar nasceu um homem que sabe exatamente quem é e quanto vale. E esse valor não está nos 19 milhões do banco. Está na filha recuperada.
Tá nos idosos dignificados no asilo. Tá na capacidade de fechar a torneira do dinheiro fácil e abrir a porta da educação verdadeira. Se você que me ouve passou por algo parecido, se tem filho adulto que só sabe pedir, se é tratado como descartável pela própria família, quero que saiba: nunca é tarde. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para ensinar que amor verdadeiro às vezes precisa ser duro, porque no final, ser pai não é ser bonzinho, é ser justo, é preparar seu filho para o mundo, não proteger ele do mundo. E se isso significa bloquear cartão, retomar apartamento, dar choque de realidade, que seja, porque o maior presente que podemos dar para os nossos filhos não é conforto, é caráter. Epílogo. Hoje, aos 70 anos, quando olho para trás, vejo a jornada completa. Vi minha filha cair, quebrar, chorar, mas também vi ela levantar, reconstruir, vencer. E aprendi que o amor de pai mais poderoso não é aquele que evita a queda, é aquele que ensina a levantar. Se essa história tocou seu coração, meus amigos, quero que você faça algo por mim. Olhe para os idosos à sua volta com mais respeito. Aquele senhor no ônibus, aquela senhora na fila do banco, eles têm histórias, têm sabedoria, têm valor. Cabelo branco não é sinal de vencimento, é sinal de experiência. E para você que é pai ou mãe, tenha coragem de educar de verdade, mesmo quando dói, mesmo quando parece cruel. Porque o futuro do seu filho vale mais que o conforto do presente dele. Eu sou Roberto Silva. Tenho 70 anos de vida vivida, guerra vencida e lições aprendidas. E se perguntarem se faria tudo de novo, minha resposta é sim. 1000 vezes sim. Porque respeito não se compra, respeito se ensina. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal Histórias de Bernardo, ative o sininho de notificação e deixe seu like. Principalmente, me diga nos comentários de onde você está assistindo e se faria a mesma coisa no meu lugar. Porque no final, ser pai ou mãe não é sempre ser bonzinho. É às vezes saber dizer não, saber tirar para melhor devolver, saber ferir para melhor curar. Até a próxima história. E lembrem-se, respeito não se compra, respeito se ensina.